Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin, Ethereum e altcoins. Vamos mapear essa recuperação depois que o Bitcoin de ontem para hoje fez uma movimentação de alta, fechando o dia próximo à casa dos 4% de valorização. E hoje ensaia aqui a continuação desse movimento. Observem que dentro do contexto da última análise, eu havia mencionado que para uma movimentação mais forte, o Bitcoin ia precisar romper essa primeira linha vermelha na faixa dos 53.138 dólares. Depois da minha análise ali na parte da tarde, o preço conseguiu ganhar esse nível no gráfico intradiário. Sente a região da média de 100 períodos e pode ainda buscar a média de 200 na casa dos 58.800 dólares. Posteriormente buscar até o nível dos 60.700. Então, antes de a gente continuar, não esquece de deixar aqui like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilhe esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui o início de uma reversão de tendência do curtíssimo prazo, o rompimento dessa LTB, mas vale ressaltar que o Bitcoin ainda está dentro de uma tendência de baixa que vem lá desde junho aproximadamente, com a formação dessa LTB principal, que aí seria uma LTB de mais médio prazo. Então, a gente tem que ficar ligado na seguinte movimentação. Primeiro, esse nível, que eu havia deixado destacado para vocês como uma resistência durante a atualização de ontem, agora esse ponto vai ser o principal suporte do curto prazo. Vamos ajustar então essa região aqui, para uma linha amarela para sinalizar suporte de curto prazo. E a gente tem dois níveis aqui de suportes para o BTC, entre 56.680 até 55.900 dólares. Um teste nessa região das duas linhas amarelas é considerado um teste na estrutura de alta. Veja só, vai ficar mais claro se eu destacar aqui para vocês com a SLTA. Então o preço poderia fazer uma correção até aqui antes de continuar subindo. Não é o que me parece que vai acontecer, mas saibam que se o preço testar em algum contexto do gráfico intradiário essa região, fica interessante, tá? Pensar em comprinhas fracionadas, pois o alvo para o Bitcoin agora, com essa movimentação, tá lá em cima nos 60.700 dólares, para ser mais específico, na média de 100 dias. Esse tende a ser o próximo objetivo para o BTC. Obviamente existe algumas resistências, como essa média de 21 períodos, a média de 200 antes, mas o objetivo dessa movimentação está lá em cima. Outro ponto que é importante a gente monitorar é o seguinte, é a retração desse movimento de baixa aqui, E aí observem que a região de 0,68 é muito próximo entre a média de 200 e a média de 100. E o que essa retração quer dizer? Ela vai confirmar para a gente quando e se o preço romper essa retração, que de fato essa tendência de baixa foi revertida. Então quer dizer que enquanto o Bitcoin não romper lá em cima esse nível, isso daqui pode ser apenas um respiro para mais uma pernada de baixa. Então ainda não está desconfigurado a possibilidade do preço buscar esses próximos níveis. Só descartamos essa possibilidade com a reversão da tendência. Então, por enquanto, apesar da reversão que o preço fez no gráfico de 4 horas, no gráfico diário o Bitcoin ainda está fazendo apenas um respiro para mais quedas. Por isso, gerencie os seus riscos. E vale ressaltar que amanhã vai acontecer a divulgação da inflação da economia americana, o que pode ser o catalisador de tomada de decisão do Bitcoin nessa movimentação aqui. Então, para você ser atualizado sobre esse meu viés, considere entrar no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. O link vai estar aqui nos comentários desse vídeo. Então, vamos a uma análise de Ethereum. Diferente do Bitcoin, a Ethereum ainda briga para romper a resistência, não conseguiu fazer o rompimento ainda, está trabalhando nessa região e ainda não fez a reversão na tendência do curtíssimo prazo. Veja só, está testando a LTB ainda, então quer dizer, Ethereum ainda precisa conquistar mais esse nível para uma movimentação de alta mais considerável até as próximas regiões de resistência, 2.600 dólares, posteriormente 2.800. E hoje eu vou trazer uma análise de FED, porque eu já havia compartilhado com vocês o quanto eu achava que a FED estava interessante em outro momento. E agora, mais ainda, veja só que ela veio aqui na média de 100 dias, depois de ter deixado um fundo ascendente por aqui, E o que me chama a atenção é que ela fez esse rompimento e a gente pode traçar uma Fibonacci aqui, galera, é o seguinte,
ela respeitou retração de 0,68. Então a gente pode projetar a próxima pernada de alta para FET, traçando uma extensão nesse sentido aqui. Então, a partir do rompimento do $1,37, a FET tem um alvo que eu vou deixar destacado aqui para vocês, com uma linha verde no gráfico, para sinalizar que é um objetivo, no $1,76. Posteriormente, a FET poderia ir lá em cima nos $2,49. Então, a gente está falando de uma potencial valorização entre 27% até 78% a partir do rompimento dessa região de resistência aqui agora com a linha vermelha, que vai ser também o famoso pivô de alta. Então muita atenção aí, porque a FET está bem interessante graficamente, rompendo essa LTB aqui, depois de ter protegido na LTB principal, ter testado duas das três regiões que eu deixei destacado aí para vocês. Então ela tem esse potencial de valorização bem interessante. No curto prazo, se o Bitcoin corrigir, a FET também pode fazer uma retração, e aí nós temos essas duas regiões que eu destaco agora com as linhas amarelas como regiões interessantes para vocês pensarem em compras fracionadas, visando a continuação desse movimento que pode levar o preço até os alvos destacados com as linhas verdes a partir do rompimento da linha vermelha. Então observem, galera, que o cenário começa a ficar bem mais otimista para o Bitcoin e as altcoins, mas vale destacar que depois de um movimento de alta como esse é esperado uma retração e depois a continuação, e que essa continuação do Bitcoin agora tende a ser apenas um respiro para mais quedas. Por isso, gerencie os seus riscos. Beleza, galera? Então não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Vejo vocês em uma próxima atualização de mercado.